Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E a casa caiu para a atual diretoria. Se a situação já estava ruim, vai ficar ainda pior, pois era esperado que nessa semana fosse anunciado o novo departamento de futebol do Vasco para 2022, sendo composto pelo CEO Ricardo Gomes, pelo diretor executivo Anderson Barros, que está no Palmeiras, e pelo treinador Zé Ricardo. Pelo que parece, as negociações andaram muito bem até o momento. Porém, após a conquista da Libertadores do Palmeiras, o Anderson Barros, que já estaria apalavrado com o Vasco, deu muitos passos para trás e poderá não estar mais fechando com o Vasco. Então a pessoa ali, um profissional grande, bom, já estaria praticamente fechado com o Vasco, não estará mais à disposição. E a pergunta que fazemos é: e agora, Jorge Salgado? Porque o Alexandre Matos, que é outro diretor executivo, que estava completamente disposto a fechar com o Vasco, agora está no Cruzeiro e o Vasco está de fato de mãos atadas nessa situação. Então agora, rapaziada, complicou e a gente vai falar sobre isso no vídeo. Falar também sobre novo reforço chegando dentro do Vasco, um atacante do Ceará foi contratado e confirmado pela atual diretoria. Vamos falar sobre isso, falar sobre Zé Ricardo também, trazer novidades sobre a situação do treinador e muitas outras notícias para você. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento, independente do momento que o Vasco vive. Você aqui vai ficar informado, então se inscreva, ativem também o seu sininho de notificação e deixem o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes de começar o vídeo, eu quero dar um aviso para vocês. Aqui em cima está aparecendo uma playlist, onde eu vou começar a colocar todos os vídeos se tratando da temporada de 2022, das contratações, das reformulações. Então está aparecendo aqui ou aqui em cima o card dessa playlist, que lá a gente vai colocar todos os vídeos se tratando das novidades para a próxima temporada. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque a situação é muito tensa, é muito crítica. O Vasco, que era esperado hoje dentro do clube, novidade, até o momento não aconteceu. Porém, apesar de tudo, na base, no sub-20, tivemos contratações, que foi a do atacante Jordan, um jogador de 18 anos que estava no Ceará, pela equipe sub-20 do Ceará, tem passagem também inclusive pelo próprio profissional do Ceará, no caso do Vozão, e também do ABC do Rio Grande do Norte, e assinou contrato com o Vasco até janeiro de 2024. O Vasco já está visando a preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que irá ter o seu início no dia 2 de janeiro. Inclusive já havia feito duas outras contratações de dois laterais, o lateral esquerdo, Matheus Maicon, e o lateral direito, Wesley. O Vasco está se reforçando e o Jordan foi o terceiro reforço para a Copinha, como é conhecida. Além, é claro, desses atletas, o Vasco também estará descendo outros jogadores que atuaram no profissional dessa temporada, como o próprio Matias Galarza, que teve férias antecipadas para retornar a tempo para o Brasil e disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Vasco da Gama. A gente espera que pelo menos o Vasco possa dar uma alegria para o torcedor no início da próxima temporada, conquistando essa Copinha e já entrando o ano, né, numa melhor atmosfera do que está sendo ainda esse ano de 2021. Porque apesar de futebolisticamente ter terminado, ter acabado, o Vasco não entrará em campo novamente. A gente esperava que novidades fossem acontecer fora de campo, mas até o momento também nada aconteceu. A mesma omissão, a mesma falta de atitude que vem acontecendo durante toda essa temporada de 2021 ainda está ocorrendo dentro do Vasco, e isso é triste. E a gente vai falar sobre isso, inclusive, agora. Era esperado que o Vasco fosse anunciar essas reformulações durante essa semana, e ainda é sim esperado que novidades possam acontecer. Inclusive hoje a gente tinha essa esperança que alguma notícia ia ser dada por parte do Vasco. Porém, até o momento nada, e primeiramente se tratando, é claro, do treinador. O Zé Ricardo de fato ganhou muita força dentro do Vasco. Eu já vinha falando sobre isso, porém o Vasco ainda não iniciou negociações para ter o treinador para a próxima temporada. Ele estava treinando um clube lá do Catar, já está livre, dispensado, porém permanece no país para resolver algumas questões burocráticas relacionadas ao seu pagamento. Após isso, retornará ao Brasil. Há, de fato, uma grande expectativa para que ele seja o treinador do Vasco, mas o Vasco ainda não iniciou negociações com o próprio treinador, com o Zé Ricardo. Algumas aí conversas, sugestões, propostas já tiveram sim com o representante do treinador, para, é claro, dar a entender que o Vasco teria a intenção de contratá-lo, mas essa contratação só irá ocorrer após a chegada do diretor executivo e do CEO do ano que vem, o que a gente vai falar, inclusive, já já. O Vasco
tem o Zé Ricardo como plano A e o plano B é o Dorival Júnior. Dorival Júnior, que há algum tempinho atrás deu uma entrevista dizendo que estaria à disposição do Vasco caso fosse necessário, independente de estar na Série B. Lembrando que o mesmo Dorival foi o grande responsável por levar o Vasco à Série A na sua primeira queda no ano de 2008. O Vasco subiu em 2009 tendo o Dorival Júnior como treinador. O Zé Ricardo é o único nome na mesa de Jorge Salgado, agrada muito ao atual presidente e pessoas envolvidas na atual diretoria, mas isso só irá ocorrer, a contratação, o contato em definitivo com o treinador, após a chegada do diretor executivo. Havia, sim, uma grande expectativa para que o diretor executivo fosse o Anderson Barros. Eu vinha falando sobre isso, inclusive na sexta-feira, antes da final, eu fiz um vídeo falando sobre o mesmo. O Anderson Barros é um grande profissional. Inclusive o jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, falou sobre isso, que o Anderson Barros teria sido um nome sugerido pelo Carlos Leite, empresário que tem vários jogadores, está sob o comando de vários atletas dentro do Vasco. Foi uma sugestão do Carlos Leite ao presidente Jorge Salgado, e o Anderson Barros estaria muito animado de retornar ao Vasco, já que o mesmo teve passagem pelo Vasco lá no ano de 2017 e 2018, quando o Anderson Barros, junto ao Zé Ricardo, formaram um time que levou o Vasco, depois de tantos anos, à Libertadores novamente. Porém, após a conquista da Taça Libertadores, a conquista do bicampeonato, todo o elenco foi formado pelo mesmo Anderson Barros, e após o elogio do Abel Ferreira ao diretor executivo, as negociações regrediram muito. Para vocês terem noção, Abel Ferreira, na entrevista coletiva após a conquista do título, falou o seguinte: Anderson Barros é o diretor esportivo mais incrível que eu já trabalhei. A Leila está em dúvidas quem será o melhor diretor executivo. Eu não tenho dúvidas que o Barros tem que ser o diretor do Palmeiras. Então, dando a entender que o treinador do Palmeiras gostaria muito da permanência do Anderson Barros. A Leila Pereira, atual presidente, queria sim a saída do mesmo, inclusive queria trazer o Luiz Paulo, diretor que tem amizade com o Abel Ferreira, é português e já teria trabalhado até mesmo no Real Madrid. Porém, o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, teria dado para trás e gostaria da permanência do Anderson Barros. Então, com isso, o desejo que seria entregar o cargo de diretor executivo do mesmo e se transferir ao Vasco da Gama, parece que não irá acontecer mais. Ficou muito difícil para o Vasco ter o diretor executivo, ter o profissional para a próxima temporada, e essa conquista do bicampeonato da Libertadores e fez toda a intenção da Leila Pereira de mas de não renovar o contrato do Anderson Barros, porque o Barros tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada. E é claro, com o bicampeonato, com toda a montagem do elenco, sendo um dos responsáveis pela essa conquista, seria difícil da Leila não renovar o contrato com esse diretor que foi super vitorioso nessas duas temporadas, e parece que a Leila agora já está convencida a permanecer com o Anderson Barros para o ano que vem. Então complicou, porque o Vasco, que tinha como ambição trazer o Anderson Barros, inclusive quem sabe apresentá-lo ele até mesmo nessa semana, não terá mais a mesma chance, né, disso acontecer, porque a situação complicou demais. E o plano B do Vasco, que na minha opinião deveria ser até mesmo o plano A, que é o Alexandre Matos, também complicou, porque o Alexandre Matos tinha o interesse de treinar um clube aqui do Rio de Janeiro, retornar ao futebol carioca, né? Aliás, trabalhar no futebol carioca. Ele que tem passagem por grandes clubes também, como Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro e o mesmo Palmeiras. Ele tinha o desejo de trabalhar no Vasco, inclusive esperou muito tempo o contato do Vasco, porém o Vasco não entrou em contato com ele. Ele está em Boston, recebeu a proposta do Cruzeiro e vai trabalhar no Cruzeiro na próxima temporada, clube esse onde ele já trabalhou. Então ele já estaria, inclusive, segundo notícias do Gilmar Ferreira, fazendo aí algumas negociações com alguns contatos do futebol para melhorar o futebol do Cruzeiro nessa próxima temporada. Ele chegará para 2022 para ser o CEO do futebol do Cruzeiro e já estaria, né, trabalhando de maneira informal antes mesmo de ser anunciada a sua contratação. Ou seja, torcedor, a casa do Vasco caiu, a casa dessa atual diretoria caiu completamente. Era esperado o departamento de futebol já está sendo montado e definido nessa semana, porém após a regressão do Anderson Barros, da chegada para a próxima temporada, tudo dificultou. Até mesmo a chegada do Zé Ricardo também estaria sendo dificultada devido a esse problema com o diretor executivo que seria do Vasco no ano que vem. A diretoria trocou algo certo, que seria o Alexandre Matos, por uma suposta demissão do Anderson Barros. Isso não ocorreu e agora a diretoria, o Jorge Salgado, as pessoas que representam essa gestão estão com as mãos atadas, as mãos para trás, porque não tem nenhum diretor executivo no mercado com qualidade para o Vasco. O Eduardo Freeland, que é do Botafogo, que seria alvo do Vasco, não irá sair do rival vascaíno.
O Alexandre Matos já fechou com o Cruzeiro, o Anderson Barros vai permanecer no Palmeiras e a situação complicou. Não tem outro diretor executivo para o Vasco no mercado no ano que vem. E agora a diretoria terá que correr no Clube do Nordeste, em alguns outros clubes do futebol do Centro-Oeste ou algo do tipo que estejam à disposição do Vasco. Diretor executivo grande, de nível alto, com objeção para Vasco da Gama, não tem mais livre no mercado atualmente. Então, a situação complicou e a casa caiu para a diretoria do Jorge Salgado. É um cenário muito repetido com o que aconteceu lá no ano passado. Para quem não sabe, ano passado o Vasco teria estado apalavrado com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano também é um diretor executivo super competente, que já trabalhou no Vasco, é vascaíno. O Vasco teria ali ele querendo trabalhar no clube, fazer parte dessa reformulação, porém o Jorge Salgado preferiu deixar o Rodrigo Caetano de lado e trazer o Alexandre Passo. Nesse ano a mesma coisa aconteceu. O Alexandre Matos queria trabalhar no Vasco, um diretor executivo competente, que poderia fazer parte dessa reformulação do clube. O Jorge Salgado preferiu não trazer ele, esperar o Anderson Barros e a situação agora novamente se complicou. A diretoria sem senso de urgência, não entendendo que o Vasco hoje em dia é que depende dos profissionais e não são mais os profissionais que dependem do Vasco. E quando se tem um profissional como Alexandre Matos, que estaria disposto a trabalhar no clube e fazer parte da reformulação, não se pode esperar. Mas a diretoria quis depender de algo que não era concreto e agora, volto a repetir, de mãos atadas, com a casa caída e a situação completamente complicada. E a pergunta que eu faço é, e agora, Jorge Salgado? Cadê? Apareça, dê um pronunciamento decente. Um pronunciamento que o torcedor vascaíno queira ouvir, com explicações e declarações sobre o ano que vem. Pois chegamos agora, hoje, no dia 29 de novembro, quase um mês depois da confirmação da permanência do Vasco na Série B. E nada aconteceu. E nada aconteceu. A gente olha para o ano de 2022 e vê um grande vazio. Você tem 3 meses, no máximo, estourando para montar um time do zero. Demitir 20 jogadores, trazer 20 jogadores, contratar um técnico, um diretor executivo e um CEO. E até agora, nada. E a situação é complicada para o nosso clube. Então, torcedor, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, se inscreva, deixe seu like, a sua opinião aqui nos comentários. Volto a repetir sobre a playlist que estaremos criando sobre tudo que vai acontecer aí nessa temporada para você ficar informado. Então corre lá na playlist, já fique ligado e, é claro, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Um grande abraço a todos, meta aqui de 2.000 likes. É importante a gente chegar nesse número para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Então, mete o dedo aqui no like que vai ajudar demais. Um grande abraço, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.